realizar um sonho ou comprar, acumular mais Bitcoin? Esse vai ser o tema desse vídeo aqui. E eu decidi fazer ele porque eu sempre tive, sempre não, mas quando eu era mais novo, né, eu tinha um sonho de ser piloto de motocross. Só que o berço do motocross, né, é para os Estados Unidos, é onde o motocross é mais forte. Aqui no Brasil tem as competições, né, só que é muito menos, assim, muito menos técnico e eu vou falar muito menos profissional. Eu não sei se essas são as palavras certas, porque tem gente também que treina bem aqui, só que eu quero dizer que nos Estados Unidos o treinamento é muito melhor, né? As técnicas são muito melhores, os melhores pilotos são criados lá. E eu tenho barratinha, né? Essa vontade de ser piloto. Só que o que acontece é o seguinte, que o motocross, né? Ele é um esporte muito caro. A moto, né? Aqui no Brasil, no caso, né? Porque uma CRF 450 a 2024, eu acho 2025, que tem controle de largada, tem um monte de tecnologia, se eu não me engano, é no máximo uns US$ 10.000 e aqui ela custa uns R$ 80.000. Então, o Brasil é um esporte muito caro. E fora os outros equipamentos, né? Fora a gasolina também. Fora que, por exemplo, na minha cidade não tem pista de motocross em si, entendeu? O que tem é algumas trilhas que o pessoal faz assim de tempo em tempo, mas um lugar de fato assim próprio para motocross aqui não tem. Então é por isso que eu já estava com esse tema, né, para fazer esse vídeo já faz um tempo, inclusive vai sair, acho, um dia atrasado esse vídeo, ou qual eu escolher, que eu vou gravar vários em seguida, porque eu posto de 7 dias, né? Eu fiquei sem vídeo, vou gravar agora vários em seguida. Mas enfim, e eu pensei e tava nessa dúvida, né? Comprar mais Bitcoin ou usar o dinheiro que eu já ganho, ou usar o dinheiro que eu iria comprar a moto, né? Que eu iria comprar os equipamentos para acumular mais Bitcoin ao invés de ir atrás do que eu gosto, né? Que é andar de moto, né? Mas inclusive eu não sei nada de motocross porque eu nunca andei numa pista de verdade, né? Então, assim, fica não, tipo, eu não tô me vitimizando falando isso aquilo porque como as pessoas falam, quem quer de verdade dá um jeito, né? Quem quer de verdade corre atrás. E por esse fato eu acho que eu só gosto, realmente não é o meu sonho, entendeu? Eu só acho legal porque eu escolhi comprar mais Bitcoin, entendeu? Acumular mais Bitcoin ao invés de comprar moto, comprar os equipamentos também. Estava pensando em comprar um. Lógico que isso não ia ser agora, porque eu não tenho dinheiro para comprar um terreno, fazer uma pista, né? Uma pista aqui na minha cidade, que ia ser a primeira, porque não tem. Ia ser até muito bom para ganhar dinheiro, né? Para alugar pro pessoal andar. E acho que vai ser até essa a capa do vídeo, né? Realização profissional ou mais Bitcoin ou Bitcoin. E acho uma semana ou duas que eu até conversei com dois amigos meus, né? Perguntando se eu iria atrás, se eu, se eu iria atrás desse sonho, vamos colocar entre aspas, né? Porque como eu falei, eu acho que não é um sonho, assim, é só uma vontade que eu acho bacana. Porque eu poderia ver um jeito de ir para os Estados Unidos, né? Procurar pesquisar, porque como eu falei, quando a gente realmente quer as coisas, a gente dá um jeito, né? De conseguir. Então, é só que eu penso assim, se eu fosse gastar o dinheiro para comprar uma moto, né? Para comprar os equipamentos, e ia ser um valor alto, né? Que poderia, agora que o Bitcoin caiu, né? O preço dele caiu, o preço do Bitcoin caiu não, a moeda fiat, né? Que não para de oscilar. O preço do Bitcoin, um Bitcoin, né? Como o Dove do canal Bitcoinheiros postou uma vez, foi no Noster, né? Que um Bitcoin é sempre igual a um Bitcoin, o que varia é a moeda fiat. Então, por exemplo, assim, eu posso aproveitar e comprar mais satoshi, né, para acumular, ao invés de investir na moto e no equipamento, né?
tirando esse gasto inicial que eu ia ter da moto e do equipamento, não tenho uma certeza de que eu iria conseguir me tornar um piloto, né? Porque para chegar no nível dos pilotos profissionais tem que treinar muito, muito, muito mesmo, entendeu? Não é igual como eu falei com um amigo meu que é mecânico aqui na minha cidade, que eu tava pensando em comprar uma, só que eu não tenho dinheiro ainda, né? Eu ia juntar para comprar uma CRF 450, né? Ele tem uma 250 2018, se eu não me engano. Aí eu perguntei para ele se ele achava bom ou se não, né, se comprava uma 250 mesmo. Ele me falou que a 250 dele já não é qualquer pessoa que anda, né? Porque ela é uma 250, é importada também, né? Só que mesmo sendo 250, ela é muito forte. Eu tinha uma CRF 230 nacional. A 230 nacional já era muito forte, entendeu? Então, é como a gente conversou, não é questão de potência da moto, mas sim de saber usar e desenvolver tudo que a moto tem para desenvolver, né? Que no caso o motocross é isso, é tu ter a habilidade de conseguir dominar a moto, né, mais que os outros e ter uma velocidade maior que os outros para ganhar a corrida, né? Lógico, óbvio, quer dizer. Então, assim, perguntei para ele, aí eles têm, ele e uns colegas têm uma pista aqui, só que é uma pista de velocross, basicamente, não é de motocross. A ideia é bem pequena, mas é uma pista legal. Assim, acho que talvez uns 4 metros de largura, né? E tem um circuito que eles fizeram. Tinha um ou dois morrinhos assim para saltar, né? Mas sem recepção, sem nada, é normal, é uma pista bem simples. Ele me convidou para andar. Aí eu falei que eu ia ver os equipamentos, ele ia me emprestar para me dar uma volta, né, para testar uma CRF 250 nacional que ele tem. Aí eu fiquei empolgado, né, porque eu estava assistindo umas corridas de motocross, aí eu falei que eu ia ver os equipamentos para comprar, porque é importante nesse esporte equipamento de proteção, né? Porque qualquer quedinha, mesmo que seja simples, se for de mau jeito, pode causar tipo danos graves, né? Então o equipamento é muito importante. Aí eu fiquei olhando os equipamentos, perguntei para um amigo meu, né, que tem conhecido que vende, para falar com ele, só que depois eu fui desistindo, porque é uma coisa que, como eu falei, não é me vitimizando, como eu disse, já pela terceira vez, quem realmente quer dar um jeito de conseguir. Mas eu pensei, parei para pensar que é um investimento alto e que, como, por exemplo, quem geralmente é piloto de motocross, né, profissionalmente, eles começam a treinar desde criancinha, tipo, desde 3 5 anos, principalmente se for nos Estados Unidos, né? E assim, faz muito tempo que eu não ando de moto, porque faz um tempo já que eu vendi a CRF que eu tinha, 230. Então assim, eu considero que eu aprendo rápido para andar porque eu gosto, né? Vamos dizer assim, entre aspas, ter um talento, um dom assim. Porque realmente eu gosto de andar de moto, então naturalmente eu vou me esforçar mais e vou aprender mais rápido, né? As técnicas que tem que fazer, o jeito, a pilotagem, tudo, enfim, tudo mais. Só que foi isso que eu pensei. Eu podia investir, né, comprar e comprando aos poucos, não ia ser só de uma vez também. Só que mesmo tendo os equipamentos e a moto, e mesmo treinando, me esforçando, ou sei lá, dando um jeito de ir para os Estados Unidos, ou treinando aqui mesmo, né, arrumando uma pista, sei lá, fazendo alguma parceria, convidando algum amigo e tudo mais, sei lá, procurando patrocínio, essas coisas, enfim. Ainda teria a probabilidade de não dar certo, entendeu? De não ser bom o suficiente, porque, por exemplo, assim, eu tenho 22 anos e, por exemplo, na minha idade tem muitos pilotos que já são profissionais. E assim como no futebol e em outros esportes, né, que exige muito do corpo, quanto mais novo a pessoa começar, melhor, né? Tem pilotos, eu não, na verdade eu gosto de motocross, só que eu não acompanho, tipo, o campeonato nem brasileiro, nem nos Estados Unidos, eu não tenho, nunca tive costume, eu só gosto mesmo, então eu não conheço as pessoas, entendeu? Talvez falando assim, se alguém me falar um ou outro nome eu posso lembrar, mas eu não acompanho, né? Porque eu nunca tive o costume mesmo. Então, assim,
eu me perdi o que eu tava falando. Então, assim, é... Caramba, me perdi o que eu tava falando, essa merda. Então, assim, eu gosto, só que eu resolvi, assim, meio que, tipo, deixar de lado, entre aspas, um sonho, né? Mais uma vontade, não é bem um sonho, é uma vontade para acumular mais Bitcoin devido às probabilidades, né? Resumindo é isso, devido às probabilidades de dar certo. Ah, eu estava falando de que tem os pilotos que tem alguns que são mais velhos, né? Até com 30 anos eu já vi os que tem piloto, né, profissional, só que eles já treinam assim numa constância num ritmo de treino desde mais novos, né? Então eles estão em 30, só que é que nem o Cristiano Ronaldo mais ou menos, né? Mas eles já vem construindo essa resistência desde novo. E para mim que tenho 22, por exemplo, assim, se eu começando, vamos supor, hoje, focado, pesquisando, treinando, vendo pessoas também para me ensinar, né? Talvez eu conseguiria sei lá, nesse intervalo aí de 22 a 30 anos, me tornar um piloto, ou talvez não, né? Porque é um tempo curto. Como eu iria começar mais atrasado, né? Mais velho do que geralmente as pessoas que são pilotos profissionais começam. Então, tipo, um ano, um ano meu, meu teria que valer, um ano deles, né, treinando, teria que valer, eu não sei, vamos chutar aqui, sei lá, dois, três, cinco, então teria que se esforçar muito, né? É como as pessoas falam, é, enquanto a gente está vivo ainda tem esperança, né? E quando a gente se dedica, né, nada, tipo, as coisas podem ser muito difíceis, mas elas não são impossíveis. Então, talvez se eu me dedicasse tudo ali, eu poderia conseguir. Só que a probabilidade ela é baixa, entendeu? Eu, tipo, tenho que, como é que se diz? Eu tenho que pensar racionalmente e reconhecer as chances, porque senão vai ser só um desperdício de energia, né? Tanto física, tanto literalmente física, né? Quanto na parte da energia que monetária, né? A financeira, que também no caso não deixa de ser energia do corpo, né? Porque a gente trabalha, o dinheiro nada mais é do que horas da nossa vida que a gente trabalha e é convertida na moeda que o nosso país imprime infinitamente e desvaloriza, né? Por isso, vocês têm que estudar Bitcoin e comprar Bitcoin, né? Colocar uma parte do que vocês ganham aí em Bitcoin para manter o poder de compra de vocês, né? E não deixar ser corroído pela inflação. Mas então é isso. Basicamente é isso, né? Olha, minha avó tá me ligando aqui, mas depois deixa eu finalizar o vídeo. Mas basicamente é isso. Então, realização profissional, né? Ou acumular mais Bitcoin, realizar um sonho, mesmo que não seja é, num, na questão de um trabalho, ou comprar mais Bitcoins. Aí vai depender de vocês, né? Da realidade de vocês e da honestidade com vocês mesmos em analisar a situação e ver o que é o mais provável, né? E tomar a decisão de vocês. Podia ser que, por exemplo, eu tomei a minha, né? De que, por exemplo, assim, eu vou escolher comprar Bitcoin, né? Mas podia ser, por exemplo, que em outra realidade eu tivesse continuado comprando Bitcoin menos, porque eu ia investir é, no que eu queria e poderia ter dado muito certo, né? Eu poderia ter conseguido ser um piloto e ou uma outra realidade que eu escolhesse esse caminho, poderia ter dado certo também. Tipo, isso eu nunca vou saber, né? Porque é, a gente escolhe uma coisa e deixa a outra de lado, né? Eu escolhi uma outra. E eu espero que o Bitcoin. Que eu espero não, né? Seguindo a lógica matemática do Bitcoin, né? A lógica do que está escrito ali no código, né? No protocolo, é o mais provável de acontecer, né? É o que é o mais seguro. E mesmo que, por exemplo, assim, eu não seja piloto profissional,
de motocross, nada impede de no futuro o Bitcoin, com a valorização do Bitcoin, né, com a valorização do Bitcoin não, com a desvalorização da Fiat, né, que faz com que o Bitcoin, daí eu tô me dando vontade de espirrar, com que faça que o Bitcoin cresça, porque quanto mais dinheiro eles imprimem, mais o Bitcoin valoriza, já que ele não pode ser criado mais. Continuando aqui, que eu fui interrompido, agora até esqueci o que eu estava falando, poxa. Enfim, eu acho que eu estava falando sobre vocês aí, né? Comprarem Bitcoin ou realizarem um sonho que vocês têm, né? Ou de comprar alguma coisa que vocês têm vontade. E é isso que eu tenho para falar, que eu já me perdi. Vocês têm que analisar a situação e ver o que é o mais provável. O que é o mais provável que vocês acham que vai dar mais certo, né? Tudo a gente vai ter que fazer uma escolha e escolhendo uma coisa a gente deixa a outra de lado. Mas como eu falei, mais na frente o Bitcoin, que eu tenho muita convicção, né, seguindo o protocolo como eu estava falando, acho que eu lembrei, de que nada impede de que eu seja um piloto mais no futuro amador, ou até mesmo dispute uns campeonatos aqui no Brasil mesmo e tudo mais. Eu sei que, por exemplo, assim, eu não vou para os Estados Unidos, não vou ser um dos melhores, mas está tudo bem, eu posso eu vou me divertir do mesmo jeito andando, se for profissionalmente ou sendo amador, porque eu só gosto de andar de moto mesmo, entendeu? E então é isso. Então é isso, falou. Esse foi o vídeo. Escolham e vejam qual é a probabilidade que pode, que tem mais chance de dar certo, né? Falou. O show acabou, idiotas!